Olá, hoje o Senhor vai fazer chover na sua vida. O livro de 1 Reis, no capítulo 18, versículo 41, fala assim, Então Elias disse a Acabe, suba, vá comer e beber, porque já se ouve o barulho de abundante chuva. Acabe subiu para comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo. Ali, encurvado para a terra, pôs o rosto entre os joelhos e disse ao seu servo, vá e olhe para o lado do mar. E ele foi, olhou e disse, não vi nada. Então Elias disse, volte, e assim por 7 vezes. Na 7ª vez o servo disse, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Então disse Elias, suba e diga a Acabe, apronte seu carro e desça para que a chuva não o detenha. Em pouco tempo o céu escureceu com nuvens e vento e caiu grande chuva. Bom, essa é uma passagem muito conhecida e no contexto acontece durante o reinado do rei Acabe. Rei Acabe ele foi um rei, voltando um pouco antes, no capítulo 17, explica um pouco sobre a história dele. Ele foi um dos reis de Israel que mais irritou a Deus, que mais fez coisas erradas. Além de todos os pecados de Jeroboão, que todos os reis anteriores já tinham cometido, Acabe ele resolve se casar com Jezabel. E após casar com Jezabel, ele começa a adorar Baal, ele constrói postes de adoração a Será, enfim, ele leva Israel a adorar deuses estranhos. E um dos contextos mais importantes entre Elias e Acabe acontece um pouco antes, quando Elias convoca os profetas de Baal a adorar o seu Deus, enquanto ele adoraria ao Senhor, e o que queimasse o sacrifício seria o Deus de Israel. E os profetas de Baal não conseguem, e Elias clama ao Senhor, e o Senhor vem e queima com fogo o incenso. Isso aconteceu um pouco antes. Mas contextualizando, pelas aberrações que Acabe estava cometendo enquanto rei, Elias chega diante dele, amando de Deus, obviamente, e profetiza que nos próximos anos não cairia chuva e nem orvalho, até que ele falasse novamente com Acabe. E depois disso, Deus pede para que Elias se retire. Depois, Deus manda que Elias se encontre com Acabe, se apresente até Acabe. Isso já tinha se passado 3 anos, um pouco mais de 3 anos, desde que ele profetizou a seca e já não tinha mais água, já não tinha mais chuva há muito tempo. As plantas estavam morrendo, não havia fome, havia seca. Acabe, inclusive, sai em procura de comida e água para os animais, para que eles não morram, para que não tenham que matar os animais. E nisso, Elias se apresenta diante de Acabe novamente. E aí acontece esse evento dos profetas, e na sequência Elias olha para Acabe, uma vez que já tinha derrotado os profetas de Baal e tinha provado que Deus era o Deus de Israel. Ele fala então para Acabe para ele voltar depressa, que ele já ouve som de abundante chuva. Veja, fazia 3 anos que não chovia, o céu estava claro, não tinha sinal de chuva. A seca era dominante em toda a terra. Mas Elias profetizou e ele disse, corre porque vai chover. Já ouço o som de abundante chuva. Essa é uma das passagens que mais nos mostram, mais nos ensinam sobre fé, sobre obediência e sobre autoridade. Elias, a Bíblia fala que em alguns momentos ele teve medo. E mesmo assim, ele obedeceu todas as vezes que Deus mandou ele fazer algo. E aí, na sequência, eles então vão para o Monte Carmelo, ele e o ajudante, e ele fala para o jovem ajudante dele que vá e olhe para o mar, suba o monte, olhe para o mar e veja o que tem. E ele volta e diz que não vê nada. E isso acontece por 7 vezes. Agora é a grande chave de Deus para nós. Elias tinha autoridade, Elias era obediente. E Elias tinha clamado, estava orando. Elias tinha profetizado que viria chuva, mas no céu não tem nada. Quantas vezes nós estamos orando, quantas vezes nós estamos clamando, buscando, e a gente olha para as circunstâncias e não vê nada, e não vê nenhum sinal. Quantas vezes nós desistimos por não ver um sinal? Quantas vezes nós desistimos após orar e não ver nada acontecer e resolvemos fazer do nosso jeito? Elias poderia ter feito, um sacrifício, alguma outra coisa, mas ele não. Ele simplesmente orou e falou para o moço, para o jovem, vá e olhe para o mar. 7 vezes. Mais uma lição para nós, persistência. E se Elias tivesse desistido na 4ª vez, a fé dele dizia que viria grande chuva.
E se Elias tivesse desistido na 5ª vez? Não, ele persistiu até a 7ª vez. E na 7ª vez o jovem volta e diz assim: eis que vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Este é um pequeno sinal, mas para Elias já foi o suficiente. Vai e avise Acabe para que ele corra, porque vem vindo chuva. E aí a palavra fala que logo na sequência o céu se escureceu e veio muita chuva. Elias não desistiu nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira. E nós? Quantas vezes desistimos? A chave dessa mensagem ela é muito interessante. Persista, seja obediente. Se Deus mandou fazer, faça. Se Deus mandou ir, vai. Se Deus não mandou, não faça. Se Deus mandou parar, pare. Mas se Ele não mandou parar, continue. Eis que grande chuva está vindo. O Senhor não esqueceu de você, não importa a seca que você esteja passando, não importa o deserto que nós estejamos passando, não importa, o Senhor não esqueceu de nós. Profetiza, ore, insista, tenha perseverança. E aí a palavra fala do pequeno sinal. Isso foi o suficiente para Elias não orar mais. Muitas vezes estamos orando e nós recebemos um pequeno sinal de Deus. E isso passa indiferente para nós. Não é isso que eu quero. Eu pedi um carro zero, veio um carro seminovo. Não é isso que eu quero. Eu pedi uma faculdade, veio um curso técnico. Não é isso que eu quero. Eu pedi a cura e Deus me entregou o remédio. Não é isso. Eu sei que Deus vai curar. Não, meu querido. Não. Entenda, se você tem um sinal de Deus, se você já orou, se você está em obediência, se você tem um sinal em Deus, corra, porque vem grande chuva pela frente. Detalhe, a chuva ela tem que cair no tempo certo. Por que ele mandou Acabe correr? Para que ele não fosse pego no caminho pela chuva. A chuva ela tem um momento certo para cair, ela tem o melhor momento para cair. Se você está em casa, embaixo das cobertas, com uma xícara de chocolate quente na mão, olhando um filme e começa a chover, não tem melhor momento para chover. Agora, se você está saindo do seu serviço, você veio com seu sapato novo, você não trouxe guarda-chuva e começa a chover, você ataca o ônibus passa em cima da porta e joga água em você, essa não é a melhor hora para chover. Se você orou 1, 2, 3, se você recebeu o sinal, se prepare, porque vem grande chuva. E detalhe, se você ainda não recebeu a sua bênção, continue clamando, continue buscando. Deus tem algo preparado para você. Deserto não é o nosso lugar, a seca não é o nosso lugar. Gente, Elias nos ensina muito através dessa palavra. Se você está na obediência, se você já orou e orou várias vezes e perseverou, se você já recebeu um sinal, se prepare, porque a sua bênção vai chegar e ela vai vir como abundante chuva. A palavra não fala que veio uma garoa, ela fala que veio uma abundante chuva. Profetize sobre a sua vida chuva de bênçãos e esteja preparado para recebê-las. Deus é um Deus de promessas. Ele cumpre, Ele não tardará. Tenha fé. Que o Senhor te abençoe e te guarde.